Olá, queridos e amados irmãos, é com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o professor Jário Sacerdote e você estará conosco aqui nesse canal Eu Amo EBD. Bem, hoje nós iremos estudar mais uma lição. Esta lição é a lição de número 4, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. E você, querido aluno, professor da nossa escola bíblica dominical, não pode deixar esse vídeo passar sem antes curti-lo, comentar e também compartilhar com mais pessoas. Bem, nós estudamos na lição passada, na aula passada, falamos sobre as missões transculturais na perspectiva do Antigo Testamento, trazendo a ideia do profeta Elias e do profeta Jonas, quando Elias vai até a região de Sidom, a uma mulher ali, e Jonas foi até Nínive. Então a gente estudamos e foi algo extraordinário, foi muito bom a gente estar ali estudando sobre esta situação, esta aula, e foi algo magnífico. E hoje tenho certeza que esta aula também será uma aula muito abençoadora, transformadora, como também uma aula edificante. Então, já quero aqui rogar que você não perca nenhum momento desta aula. Sempre com uma caneta na mão para anotar aqui as possíveis propostas, ideia que nós iremos aqui estar transmitindo para os irmãos. Bem, o nosso texto ouro aqui, o nosso texto de ouro, eu gosto muito de chamá-lo assim, texto áureo, texto de ouro, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Bem, esse texto é um texto célebre do nosso Novo Testamento, é a cereja do bolo do Novo Testamento. Mas também aqui está a verdade prática, que é o resumão da nossa lição. É aquele momento que você observa com clareza, né, a ideia, a praticidade daquilo que está sendo proposto nesta lição. Diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu Filho único um missionário e da Igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Que maravilha, que coisa boa. Amados, os nossos objetivos ao sermos alcançados nesta lição são 3 objetivos, e eu gosto muito de chamar a atenção dos nossos alunos, da nossa classe, sobre os objetivos. Porque o objetivo é aquilo que a gente vai percorrer para chegar no nosso denominador comum, aquilo que nós queremos alcançar através dessa nossa lição. Então, eu acho interessante, querido professor, estar atento aqui também para esse plano de aula, para os objetivos que se almeja alcançar, para que a sua aula seja uma aula mais edificante e, no ponto de vista também, de maneira organizada, para que o aluno possa ter a compreensão daquilo que se quer alcançar. Então, observe que o nosso objetivo aqui da nossa lição é revelar o Deus missionário do Novo Testamento. O primeiro objetivo aqui é revelar o Deus missionário do Novo Testamento. Então, como nós iremos fazer isso? Será que é possível revelar o Deus missionário do Novo Testamento? Então, essa é a ideia de mostrar, revelar, tirar o véu,
tirar a obscuridade e revelar esse Deus missionário dentro das páginas seletivas do Novo Testamento. Então, essa é a nossa proposta primária aqui do nosso objetivo, do nosso ponto 1. O nosso ponto 2, nós iremos traçar aqui a ideia de mostrar as missões nos evangelhos, como também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai mostrar aqui as missões, tanto nos evangelhos, como também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai enfatizar, mostrar, né, o desenvolvimento dessas missões nos evangelhos, também no livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos. E o terceiro ponto, nós iremos finalizar enfatizando, né, as missões, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, a gente precisa entender isso aqui, deixar claro para os nossos queridos irmãos, alunos, que toda missão dada a alguém, quando alguém recebe a missão, a pessoa sabe aonde vai chegar, sabe o que vai fazer e precisa retornar para quem foi enviado para dar as informações sobre a missão e se houve sucesso na missão. O nosso objetivo é que haja sucesso nas nossas missões. Esse é o nosso objetivo, pois essa tarefa chegou nas nossas mãos e precisamos exercer, fazer acontecer esta tarefa missionária. Bem, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica dominical, a gente já traçamos aqui os nossos objetivos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está inserida em 2 livros, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Está inserido no livro de Isaías, o seu capítulo de número 61, como também no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 17, 18, 19 e o versículo 20. Sendo que o livro de Lucas, capítulo 4, é o cumprimento desta profecia de Isaías 61, a respeito de Cristo. Então, isso você na sua sala pode desfrutar desse compêndio aqui, desta leitura, pois a leitura é aquilo que norteia a lição, é a base, né? É a fundamentação para que possamos discorrer dessa lição e fazer aqui os desdobramentos sobre esse assunto. Então, o nosso comentarista, Wagner Gabi, ele utilizou-se 2 textos para sustentar aqui todo o desenvolvimento desta lição aqui que estamos abordando nesta aula. Então, observe, primeiro ponto aqui da nossa lição, a gente vai revelar o Deus missionário, Bom, então vamos lá. Você que está com a caneta na mão, o lápis na mão, então anote aí logo a introdução desta lição. Na introdução, o Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. O comentarista coloca que Cristo foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Só que eu gosto também de olhar na perspectiva de João, sendo também um missionário para trazer uma boa nova para aquele povo. Então, João Batista, eu vejo ele como um missionário enviado por Deus para trazer uma nova para alguém que estava sem esperança. Então, eu vejo João também como missionário enviado por Deus no Novo Testamento. Mas haja vista que João não é o padrão missionário.
não é o modelo missionário. Porque ele mesmo diz, olha, eu não sou Cristo, Cristo é ele. Ele aponta para Cristo. E aí Cristo vai dizer, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então Cristo, ele é a referência missionária. Cristo é o modelo missionário. Cristo é o padrão, é o paradigma missionário que precisamos olhar para ele. E eu acho interessante que esse vinde a mim caracteriza uma obra de caráter missionário. Vinde a mim, e eu vos farei. Eu vos farei. Não é as suas habilidades, eu vos farei pescadores de homem. Então, aí Cristo está sendo revelado por Deus, né? Deus está revelando, né, Cristo, e Cristo sendo o modelo para nós, né? Cristo como o paradigma, o modelo, para que possamos cumprir a missão com eficácia, devemos olhar para Cristo, que é o modelo missionário enviado por Deus. Eu acho isso mais interessante demais. É. Então a gente olha para Cristo e a gente tem ele como modelo missionário. A gente vai discorrer aqui um pouco mais para frente e vai perceber, né, essa ideia, essa proposta. Bem, Deus missionário revelado no Novo Testamento. Eu acho aqui também interessante, querido aluno, professor, você perceber aqui que Deus não está só revelado no Novo Testamento, né? Ele não revela só o seu plano missionário só no Novo. Ele revela do Gênesis e Apocalipse. Só que a nossa proposta da nossa lição é revelar um Deus missionário no Novo Testamento. No Novo. Então, essa é a nossa proposta. Só que ele está sendo revelado, a obra missionária, desde o início. Do Gênesis Apocalipse, ele vai se revelando, né, esse Deus missionário que ele é. Então, isso fica claro para nós. Tá bom? Bem, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Assim como o Pai me enviou, em João capítulo 20, versículo 21, a gente vai perceber isso, e também em João 3,16. Assim como o Pai me enviou. Então você percebe que quem está enviando Cristo é o Pai. Então aí logo se percebe a natureza, né, reveladora de Cristo, de Deus, né, no Novo Testamento. Ele está enviando o seu Filho para esta missão. Ele está enviando o seu Filho para essa missão missionária. E Cristo diz, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou. Porque se eu estou aqui é porque o Pai me enviou. Se eu vim, porque o Pai me enviou. Então, assim como o Pai me enviou. No Antigo Testamento, Israel era o instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino. Mas Israel não alcançou. A gente percebe que no Antigo Testamento, né, Israel era o protagonista desta história. Israel foi o instrumento que Deus estava usando para esse fim. Porém, Israel, ele não teve sucesso nesse objetivo. Ele não alcançou o objetivo divino. Ele não alcançou. Em uma palavra mais forte, Israel fracassou nesse objetivo. E aí Deus envia o seu Filho no Novo Testamento, revela o seu Filho para trazer para nós a natureza desta missão. Então Deus está enviando o seu Filho e revelando a natureza desta missão. E aí vamos perceber ainda aqui no primeiro ponto da nossa lição, né, a Bíblia mostra um Deus missionário. A partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito.
Então, ele envia Cristo, Cristo prepara a igreja para cumprir um propósito que lá atrás Israel não alcançou. Então, Deus aí utiliza então, a igreja agora, nesse tempo, para cumprir esse propósito, o qual Israel não teve esse alcance. Não teve esse alcance. Então, a gente percebe aí que caiu nas mãos esta atividade sublime. Uma perspectiva missionária. Primeiro ponto a ir da nossa lição, no segundo ponto da nossa lição a ir, uma perspectiva missionária do Novo Testamento, eu coloco assim: qual é a perspectiva missionária do Novo Testamento? Então, qual é a perspectiva? Qual é a ideia? O que é que se quer do Novo Testamento aí? Qual é essa perspectiva missionária do Novo Testamento? A perspectiva é redimir o ser humano. Então Deus está dizendo para nós, a ideia é que Deus quer redimir o ser humano. Deus quer o ser humano. Deus quer redimi-lo dos seus pecados. Para isso que o nosso Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo. Então, por isso que ele foi enviado, para redimir. E essa é a perspectiva, para redimir o ser humano. Glória a Deus por isso. Eu acho interessante uma frase, não é por acaso que um missionário escocês, David Livingstone, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, eu acho interessante aqui, você, querido professor, aluno, você perceber aqui essa importante fala do missionário David Livingstone. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, qual é a minha ideia? Qual é a proposta? A proposta é: você só tem uma vida. Então, aproveite esta vida para você ser um missionário. Se você chegou até aqui, se Deus te chamou, aproveite isso para ser um missionário. Abrace essa sublime missão. Seja um missionário. Então, isso deixa claro para os nossos alunos, professores, enfatizando a ideia de Deus se revelando nesse Novo Testamento como missionário, ele tendo um único filho. Ele tendo um único filho, ele disse: eu vou fazer dele um missionário. Ele enviou esse filho para fazer desse filho um missionário. Então a gente percebe aqui Deus se revelando no Novo Testamento de maneira assim extraordinária através do seu filho Jesus. Então deixa isso claro para os seus alunos, mostra isso para eles, o Deus se revelando, Deus mostrando isso, revelando a grande missão através do seu Filho Jesus. A igreja à luz da revelação. A igreja à luz da revelação. Bem, como a igreja tem encarado esta revelação? Como é que a igreja tem encarado essa tarefa, sendo a luz da revelação missionária de Deus? Como é que a igreja tem encarado isso? Eu gosto aqui de olhar dentro desse terceiro ponto aqui, e querido professor, aluno, que você enfatize isso na sua aula. A igreja precisa encarar que, meu Deus, isso é demais. A igreja precisa encarar que esta missão é uma missão que está ainda inacabada. Então, isso precisa ficar muito lúcido no cognitivo dos alunos, que a igreja tem que perceber
que ela recebeu esta revelação, esta luz, esta missão. E ela deve entender isso, que esta missão ainda não acabou. Está inacabada. Então, precisamos colocar isso na cabeça, na mente dos nossos alunos, que a missão está inacabada. Eu escuto muitas pessoas, às vezes, falar desta maneira, mas todo o bairro já foi evangelizado. Não há mais ninguém aqui que não seja evangelizado. Todos já foram. Amados, não pensamos dessa maneira. A missão ainda está inacabada. Então, enquanto houver luz, enquanto houver disponibilidade, enquanto houver a tarefa em nossas mãos, façamos esta tarefa missionária. Deixa isso claro, professor, querido aluno, na sua mente, tá bom? Que a missão está inacabada. Temos que encarar como uma tarefa ainda inacabada. Então, Deus se revela no Novo Testamento através do seu Filho e nas páginas seletivas do Novo Testamento, revelando que foi Deus que enviou o seu Filho para esta missão, né? Então, por isso que ele é chamado aqui na nossa lição de um Deus missionário do Novo Testamento, porque ele enviou o seu Filho para esta tarefa. E agora o seu Filho envolveu a igreja também nesta tarefa. E como a igreja tem encarado esta tarefa? De maneira relaxada ou entendendo que a tarefa está inacabada e precisamos nos apressar para concluir essa tarefa. Então, pensamos nisso. Esse é o nosso primeiro parágrafo aqui dessa nossa lição. Bem, Deus se revelou ao seu Filho e o seu Filho envolveu a igreja, né, nesse Novo Testamento, nessa tarefa que nós entendemos que é uma tarefa inacabada. Então, Deus enviou o seu Filho e o seu Filho envolveu a igreja e a igreja tem que entender que a tarefa está inacabada e precisamos nos apressarmos para esse tempo, para essa tarefa sublime que chegou nas nossas mãos. Entendendo isso aqui, fica muito claro para nós, e aí a igreja vai estar despertada para esse fim, para esse momento, para essa missão que chegou às nossas mãos. Bem, o segundo ponto da nossa lição, já revelamos aqui o Deus missionário, o Deus que enviou o seu Filho que envolveu a igreja, e a igreja que percebeu que a tarefa está ainda inacabada e precisa despertar para concluir essa tarefa. O nosso segundo ponto da nossa lição é mostrar as missões nos evangelhos, como também no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, esse segundo ponto aí a gente vai aqui trabalhar os desdobramentos, percebendo aqui, né, as missões nos evangelhos, como também no livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, querido professor, quero aqui pedir mais uma vez, se você chegou até aqui, né, na nossa aula, e ainda não é o nosso aluno, não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, comente sobre esta lição, compartilhe com mais alguém, e eu serei grato por você estar fazendo isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, vamos mergulhar. Vamos agora entender, vamos mostrar, né, a missão nos evangelhos, como também no livro dos Atos dos Apóstolos. Bem, nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é enviado por Deus, é o enviado de Deus para salvar e tornar do seu povo uma agência missionária. Então, nos evangelhos, eu acho muito claro isso aqui, e eu acho interessante você perceber isso aqui, que nos evangelhos a gente tem aqui, por isso que eu chamo de uma missão inacabada. Porque nos evangelhos a gente tem o quê? O Deus Pai que escolhe,
um Filho que chama e o Espírito Santo que envia. Então, a gente vai perceber que Deus mostrou a sua natureza missionária enviando o seu Filho. E agora a gente tem um Deus que está escolhendo. Deus escolhe, aí nos evangelhos, Jesus vai chamar os seus discípulos, ele chama. Aí ele vai chamar os seus discípulos, chama Simão, chama André, chama também o Tiago, chama o Felipe, chama o Bartolomeu, chama o Tomé, chama o Mateus, chama Tiago, filho de Alfeu, chama Simão Zelote, chama Judas, né, filho de Tiago, chama também Judas, aquele que o traiu. Então Deus escolheu, ele passou a noite orando e Deus apontou, Deus escolheu. Cristo chamou para essa tarefa. Só que é o Espírito Santo que vai enviar. Aí no livro de Atos, capítulo 13, a igreja que está em Antioquia, a igreja está orando, jejuando, e o Espírito Santo fala na igreja: separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, a gente vai perceber, né, dentro desse contexto, que o Pai escolheu, o Filho chamou e o Espírito Santo está enviando. É assim. O Pai escolhe, o Filho chama e o Espírito Santo envia. Que lindo, que maravilha. Então deixa isso na mente dos seus alunos, né? Faz transparecer para eles essa ideia. Então nos evangelhos é a ideia de um Deus que escolheu e agora um Cristo que está chamando. E eu falei que Cristo é o paradigma, é o modelo. Então eles começam a andar com Cristo e eles vão desenvolvendo esta natureza missionária no Novo Testamento. Eles vão desenvolvendo. Já no livro dos Atos dos Apóstolos, no segundo ponto aí desse segundo parágrafo, diz: nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, né, eles vão começando os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Então ali Filipe e Pedro começam nesse processo já enviados pelo Espírito. Filipe, de uma maneira tão linda, enviada pelo Espírito, desce até a Gaza. Pedro, pelo mesmo Espírito também, ele vai até a casa do centurião Cornélio. Né? O evangelho chega aos gentios, ultrapassa, chega em Samaria e vai se espalhando. Então, quem está fazendo isso agora? Quem está fazendo isso é o Espírito. O Espírito Santo está fazendo esse movimento, né? E a igreja está entendendo isso e está indo nesse movimento do Espírito, alcançando as vidas, alcançando os povos, levando a ideia da missão. E qual é a missão? Redimir o povo, redimir o ser humano, trazê-los de volta a Deus. Então, esta é a missão da igreja, né? No livro dos Apóstolos. E aí a gente tem no livro do Apóstolo ainda Paulo e Barnabé, quando estavam em Antioquia, que o Espírito fala nesta igreja e diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E aí, querido professor e aluno, vale a pena a gente perceber, e aqui dar uma ênfase maior, e dizer: não podemos enviar missionários de conveniência. Temos que enviar missionário pela unção do Espírito e pelo mover do Espírito, para que a obra tenha uma finalidade, para que a missão seja concretizada, para que aquilo para que foi enviado seja alcançado. E não missionários de conveniência, mas missionários enviados por Deus. Então, Paulo e Barnabé foram missionários enviados por Deus. E aí a gente vai aqui mexer, e na sua aula você deve enfatizar isso. Não é porque foi o Espírito Santo que enviou os missionários Paulo e Barnabé que eles não tiveram dificuldade no campo, que eles não passaram por dificuldade no campo. Paulo disse que ele sofreu naufrágio, sofreu tantas coisas, mas a missão de Paulo entendeu a sublimidade da missão. Então,
Não é missões para tirar foto. Não é missões para. Não, não, não. É missões. E nessa missão, quem enviou foi o Espírito, né? Tem a aprovação de Deus, tem o carimbo, a autenticidade de Deus, mas, porém, teve lutas. Isso aqui deixa claro na mente dos missionários, né? E da igreja atual, dos cristãos desse século XXI, né? Que faz missões urbanas. Então tem que entender que também não é porque Deus te chamou, ou não é porque Deus te escolheu, não é porque Cristo te chamou, não é porque o Espírito Santo te enviou que você não terá dificuldade. Você terá dificuldade. E eu lembro aqui de uma história, ele contou isso em um vídeo, por isso que eu vou reproduzir aqui, né, de um pastor muito amado aqui da nossa Bahia, foi pastor presidente aqui da nossa convenção, pastor Manuel Monteiro. Ele conta que ele estava indo em um evangelismo e passando por umas fazendas, quando de repente um boi muito raivoso veio para cima dos irmãos, né? E ele estava naquele pasto ali, cercado, e quando o boi veio para cima raivoso, ele só fez gritar: o sangue de Jesus tem poder. E o boi enfiou a cara no chão e parou. Então não é porque ele está indo fazer a obra que não vai ter ataques para que a missão não seja bem sucedida. Então vai ter. Mas você precisa entender que chegou nas suas mãos. Está diante de você uma tarefa sublime. E essa tarefa Deus está confiando à igreja. E precisamos atentarmos para essa tarefa sublime. Então, corramos, porque a obra carece de nós. Essa obra chegou para nós. Nós não podemos desperdiçar essa tarefa. Chegou para você, querido aluno, professor. Enfatize isso nos seus alunos. Mostra para os seus alunos, né, que o Deus que enviou o seu filho que envolveu a igreja, e a igreja agora está desenvolvendo essa tarefa missionária. Bem, e aí no livro de Atos dos Apóstolos, a obra ainda não acabou. Vocês percebem que o livro de Atos, né, é o ato da igreja, é o ato dos apóstolos, é o ato do Espírito Santo. Então, se é o ato do Espírito Santo, ele ainda está aqui. Então, não acabou. Então, ainda tem coisa para acontecer. Então, enfatiza isso para os seus alunos, que a obra não acabou. A obra está ainda contando conosco. Tá bom? Então, a gente mostrou aqui as missões, né? Tanto nos evangelhos, como também no livro do Atos. Nos evangelhos, Cristo é o modelo, e Cristo vai treinando seus liderados, e depois ele envia. E o livro de Atos, aqui a gente mostra com clareza Filipe, Paulo e Barnabé, né, Pedro, como missionários já sendo enviados pelo Espírito para essa tarefa sublime. Então tá muito claro aí para nós, tá certo? E aí, finalizando a nossa lição, terceiro parágrafo vai mostrar a missão cumprida, né? A missão cumprida. A gente vai enfatizar agora a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Por que eu falo missão cumprida e por que a ideia de missão cumprida? Porque Paulo cumpriu a sua missão. E Paulo deixou aqui, nas suas cartas, né, um padrão de excelência para nós missionários e para a igreja, né? As cartas de Paulo, nos assuntos doutrinários e práticos, as igrejas que ele plantava. Então, Paulo deixou os assuntos doutrinários e práticos para a igreja que ele plantou. Ele não só ganhou as almas, ele não só abriu novos trabalhos, né? Ele cumpriu a sua chamada, cumpriu a sua vocação, cumpriu a sua missão. E ele termina dizendo: eu, Paulo. Ele vai terminar a carta dentro de uma masmorra, ele está preso, não pode mais sair. E ele disse: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Agora eu aguardo do justo juiz, a coroa da justiça que me espera. Então ele está dizendo: eu cumpri.
E deixei aqui um plano para a igreja, também para cumprir esse propósito, esta missão. E ele deixa aqui os assuntos doutrinários e práticos, as igrejas que ele plantou. Que isso se tornou hoje para nós doutrinas, né, para a nossa igreja, para a igreja de Cristo, e as cartas de Paulo como doutrinárias, cartas doutrinárias que norteia a vida cristã para cumprir o propósito dessas missões. Né? Eu acho interessante que a missão não é a missão que Cristo dá, não é algo aleatório. Não, vai lá fazer missão. Não, não é algo aleatório. Deus enviou seu filho com um propósito, a missão. Cristo preparou a igreja e agora enviou a igreja também com a missão. Então, toda pessoa que sai ao campo missionário sai com um propósito, com a missão, para cumprir a missão. Né? Então, tem começo, meio e fim. Então, ele estabeleceu em Cristo, Cristo agora na igreja, e agora a igreja está caminhando para o fim dessa missão. Então, Paulo deixa aqui os exemplos, né, missionários. Né? Nas cartas gerais, as epístolas gerais, dá um forte testemunho sobre a missão. Então, nas cartas gerais, Paulo deixa aqui um testemunho forte, né? Um testemunho forte sobre missões. Então, como alcançou, como desenvolveu, como teve tanto êxito nas suas missões. Então, Paulo deixa aqui um testemunho forte. A missão tem começo, meio e fim. Né? E o fim desta missão já está chegando ao fim. Então, querido professor, aluno, enfatize para os seus alunos que o fim da nossa missão está chegando. E a gente precisa avançar, correr. E no livro do Apocalipse, que é o livro que fecha, né? O livro que fecha. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da nossa jornada e o destino de toda a raça humana. Então, ele vai finalizar aqui, né, no livro do Apocalipse, o destino da raça humana, né? E a gente precisa mostrar que há dois destinos, aos céus e ao inferno. Então, a nossa missão é não permitir que as pessoas, a raça humana, caminhem para o inferno, mas caminhem para os céus. Então, a nossa missão é desviar toda a raça humana de ir para o inferno e conduzi-los para o céu. Essa é a nossa missão. Então, faça isso. Mostre para os seus alunos e enfatize esta missão. Não podemos correr o risco de não falarmos para as pessoas e fazermos o que falou aquele rico quando estava no Hades. Ele disse: Pai Abraão, deixa eu voltar para eu evangelizar meus irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento onde eu estou. Ele disse: você teve seu tempo e você não cumpriu. Você não fez a sua missão. E agora você está nesse ambiente, no Hades. E os seus irmãos, se não ouvirem, vai vir para cá também. Então a gente precisa correr o risco de levantar esta poeira, sacudir mesmo esse pó e ir atrás dessas pessoas, para não correr o risco que correu esse rapaz, de não anunciar às pessoas o caminho que elas estão indo e fazer com que elas mudem o caminho de ir para baixo e para cima, voltar-se para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que dê uma excelente aula nesse domingo. Gente, compartilhe essa lição com mais pessoas, tá bom? Para que outras sejam alcançadas. E o meu desejo é, não seja como aquele rico. Fale de Cristo, cumpra a sua missão, pois esta missão é sublime e ela chegou nas suas mãos. Tem gente que vai dizer, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Porque você não está cumprindo a missão. Então, cumpra a sua missão. Eu fico por aqui, desejando um excelente domingo a todos e que Deus os abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e aqui comente sobre esse vídeo.
Deus te abençoe.